Olá pessoal, estou de volta aqui para mais um momento, com vocês, para dar orientações sobre o projeto técnico científico interdisciplinar. Hoje é nosso último momento, nossa última aula, e eu resolvi criar um instrumento para auxiliar vocês na hora que vocês estão finalizando, neste momento que vocês estão finalizando a entrega do projeto. E eu vou apresentar aqui nessa aula esse instrumento para que você possa, depois, você mesmo ir avaliando o seu projeto com base nesse instrumento, que eu chamei de checklist de avaliação dos projetos de pesquisa, ok? Primeiro eu vou explicar esse checklist para pesquisa empírica, isso é, para pesquisa de campo. E depois eu vou explicar para pesquisa de revisão de literatura, Na verdade muda pouca coisa, tá? A intenção com isso é que vocês desenvolvam uma certa autonomia também, uma capacidade de avaliação crítica, porque isso também é importante, Como enfermeiro, como consumidor de pesquisa, que a gente espera que vocês sejam, a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, a gente espera também que vocês desenvolvam essa capacidade crítica, de vocês mesmos serem capazes de avaliar uma pesquisa que vocês lerem e agora o próprio projeto e o trabalho de vocês de uma maneira mais crítica, levando em consideração alguns critérios, que são os critérios que são importantes para o desenvolvimento da pesquisa científica e que eu já apresentei para vocês ao longo deste semestre, desse curso, dessa disciplina, tá? E que agora eu acabei resumindo nesse checklist. Então, vamos passar a entender um pouquinho que critérios são esses, E como que você mesmo pode fazer uma revisão do seu projeto, avaliando esses aspectos. Por quê? Se você fizer isso e você conseguir fazer o cheque de cada um desses tópicos, esses pontos analisados aqui, se isso bater com a sua descrição, quer dizer que você está no caminho certo, Então aí isso com certeza vai contribuir para que a sua nota no semestre seja a maior possível, não é verdade? Então essa também é a minha intenção, ok? Então vamos lá, olá. Por onde eu comecei aqui? Eu separei por tópicos, o projeto, iniciando então pelo título, ok? Nesse checklist vocês vão ver então que tem uma coluna à esquerda escrito nota e uma coluna à direita escrita tópicos do projeto. Isso ali existe um intervalo de notas em que vai ser atribuído a nota de acordo com o que estiver descrito no projeto, seguindo esses tópicos ou esses critérios que estão orientados aqui, ok? Então, o primeiro tópico é o título. Eu falei para vocês que é muito interessante, colocar títulos em que se apresentam o desenho de estudo. Isso também é preconizado por revistas científicas, tá? Então, por exemplo, conhecimento dos profissionais sobre cuidados em terapia intensiva, ou alguma coisa assim, Cuidados com pacientes renais em terapia intensiva, por exemplo, tá? 2 pontos, revisão de literatura. Então, isso é muito interessante, porque no título você já apresenta o desenho do estudo. E, além disso, também nesse exemplo que eu dei, você apresenta as variáveis e população de estudo. Então, isso também é interessante, quando eu falo assim,
conhecimento dos profissionais, né? Adesão dos profissionais, ou prevalência de pacientes e fatores interferentes na adesão ao autocuidados em pacientes com diabetes. Então, nesse momento, lá, o título, ele deve priorizar esses aspectos, descrever variáveis, descrever população de estudo e descrever desenho de estudo. Vocês estão vendo aí que nesse critério não vai ser atribuído nota, ok? Mas é importante você entender que isso é uma prerrogativa interessante para a publicação de trabalhos. Então, você também deve segui-la, ok? No resumo que eu solicitei que vocês fizessem, eu pedi para vocês descreverem, né, de maneira objetiva qual era o problema, qual é o objetivo, que aí, desculpa, tá faltando aqui, tá? Mas é o problema, o objetivo de estudo e o método. Você não está fazendo uma publicação de uma pesquisa já realizada, né? Ou uma redação, um relatório do seu TCC já pronto. Você está fazendo um resumo do projeto. Então, como resumo do projeto, você só pode apresentar a introdução, o objetivo e o método. Só que esses 3 itens, eles têm que estar descritos num único parágrafo e sem apresentar os subitens. Então, não é para escrever introdução e daí colocar o texto, objetivos e assim por diante. Não é para colocar isso, ok? É, então, para descrever esses aspectos sem colocar os subtítulos no resumo, tá? Preste atenção, pessoal, que eu separei aí por tópicos. Então, às vezes, algo que eu estou descrevendo aqui no tópico não é a mesma coisa que você vai descrever em outros tópicos, ok? Nesse tópico resumo, não é para colocar subitens, mas o texto tem que descrever o problema, os objetivos e o método de maneira clara. E isso vale de 0 a 1 ponto. Na introdução, o que é que nós vimos, né? Que a introdução tem que apresentar o problema de forma clara. Então, esse é um critério que eu vou usar. Dá para identificar qual é o problema? Quais são as variáveis que vão ser estudadas e a população de estudo? Então, ao ler a redação do texto da introdução, eu, como leitora do seu trabalho, tenho que ser capaz de interpretar e identificar isso daí. Além disso, o problema está justificado quanto à sua relevância? Então, tem evidências científicas que mostram que estudar esse problema é relevante, é importante. Essa argumentação que você fez, ela é plausível, consistente, tá? Quanto mais evidências científicas você apresentar sobre o problema, mais consistente fica a sua argumentação. Por isso que aqui não importa a quantidade de páginas, o que importa é a argumentação que você faz, as evidências que você traz da literatura, isso é, os resultados de outros estudos, né? Aqueles aspectos que nós já discutimos anteriormente, ok? A revisão da literatura que você fez, então, sustenta a argumentação sobre o problema e as hipóteses? Os estudos abordados são atuais e relevantes na área de interesse? Então, muitos de vocês têm me perguntado assim, mas isso que eu estou
Eu estou usando referências que são um pouco antigas, mas isso é válido ou não é válido? Então, depende, né? Por quê? Dependendo da argumentação que você está fazendo, as referências têm que ser mais atuais. Se você está argumentando sobre prevalência de doenças, né, aspectos importantes de doenças, cada vez mais essas estatísticas epidemiológicas que você traz, elas têm que ser as mais atuais possíveis de serem encontradas na literatura. Não adianta você usar uma taxa de prevalência, por exemplo, do diabetes de 10 anos atrás, porque essa taxa já mudou e já tem estudos que mostram que ela mudou. Então, isso também vai ser levado em consideração, tá? O quanto esses estudos são atuais e são relevantes e para sustentar a sua argumentação. Outra coisa importante, pessoal, que eu andei vendo nas versões parciais que vocês postaram. A introdução não é um trabalho que você vai descrever todos os aspectos de uma patologia como vocês estão acostumados a fazer trabalhos, por exemplo, como os de APS, em que você vai lá e fala assim, então, para falar do diabetes, da hipertensão, você mostra a incidência, a prevalência, a fisiopatologia, os tratamentos preventivos, curativos, etc, etc. Não é isso que é uma introdução de uma pesquisa científica, ok? Então, se você não apresenta de forma clara qual é o problema, olha lá, se eu falo tudo isso da hipertensão, eu não estou descrevendo qual é o problema. Qual é o problema referente à hipertensão que você vai lidar? Tem vários, né, que podem ser lidados em pesquisas científicas, que precisam de pesquisas científicas para serem respondidos. Eu, como leitor, tenho que ser capaz de ler o texto e conseguir identificar isso. Se você não fez isso, você terá que fazer, ok? E eu andei lendo alguns trabalhos parciais e a maioria não fez isso. Então, é uma coisa para vocês se preocuparem, porque é algo que eu debati com vocês, mostrei para vocês. Existem aí as próprias pesquisas que vocês leem, né, na introdução, dá para identificar isso que eu estou falando. Quando você lê um trabalho científico, você tem que ser capaz de identificar isso. Então, você tem que fazer semelhante àquilo que você leu, ok? O outro ponto são os objetivos. E aí, como é que tem que ser essa descrição? Ele tem que ser definidos claramente com verbos. Desculpa, aí tem um erro de grafia que eu vou corrigir, tá? Antes de postar, que eu vou postar esse roteiro para vocês também, para vocês terem, tá bom? Para vocês seguirem mais fácil. E aí eu vou corrigir aí, ok? Mas então, os objetivos têm que ter definidos claramente com verbos de ação. Então, o que é isso? Identificar, analisar, verificar, né? Descrever. Esses são os verbos de ação que vocês têm que usar. Cuidado para não fazer disso aquela coisa de descrever objetivos filosóficos. O que são os objetivos filosóficos? Esse estudo tem o objetivo de demonstrar a importância da enfermagem no cuidado da criança hospitalizada. Não, isso é um objetivo filosófico. Isso aí são as implicações do seu estudo, quando você vai falar da importância da enfermagem, tá? Aqui, o objetivo de pesquisa tem que ser ações a serem realizadas para responder à pergunta do estudo. Então, que ações são essas? Então, eu vou identificar a prevalência
descrever, analisar estudos científicos que abordem determinada temática. É isso que eu vou fazer, tá? Percebam também, pessoal, que a gente, quando se você tiver essa dificuldade, você tem que buscar nas referências que você leu como que os outros pesquisadores descreveram o objetivo deles. E aí, com isso, você vai aprendendo também a transcrever para o seu, de maneira semelhante ao que você leu. Isso é muito importante, porque eu sei que, como é a primeira vez que vocês lidam com essa maneira diferente de argumentação e de abordagem de um aspecto clínico, né? Muitas vezes é difícil para o aluno, mas é nesse momento que o aluno tem que recorrer à leitura de artigos científicos e ver como que esse artigo aqui descreveu o objetivo, como que esse pesquisador descreveu. Deixa eu ver esse outro. E aí eu vou tentando adequar para o meu de uma maneira mais objetiva, ok? Bom, e em relação ao método, tá? Em relação ao método, eu vou então dar uma pausa aqui nesse nosso vídeo e daqui a pouco eu volto então, porque eu quero descrever o método tanto para a pesquisa empírica quanto para a pesquisa de revisão de literatura, porque é o único aspecto que vai mudar nesse momento, tá? Então, aguardem aí que daqui a pouquinho eu volto para dar continuidade à nossa aula de hoje.